sou Karen Parada e está no ar o programa Destaque na Cidade. E a edição de hoje é um pouco diferente do habitual. Eu estou aqui na ilha de edição da TVJ Brasil, onde vamos fazer uma entrevista pela internet com o pesquisador de ufologia e contatado Chico Penteado. Olá, Chico, tudo bem? Olá, pessoal da TVJ, São Tomé das Letras. Oi, Karen, tudo bem? Como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Eu amo muito a cidade de São Tomé. Eu sou um frequentador assíduo, eu passo uma vez por ano. Para mim é uma peregrinação. Eu moro em São Paulo, que é um lugar que não tem assim uma energia, vamos dizer, espiritual, né? E eu sempre vou recarregar minhas baterias aí. Então eu tenho um grande prazer de estar dando uma entrevista para pessoas aí de São Tomé. Acho que ninguém aí me conhece pessoalmente, entendeu? Pouca gente, só quem é da pousada ou das lojas, né? Mas eu considero realmente São Tomé uma meca de ufologia e de espiritualismo no Brasil, muito importante. Então é um grande prazer para mim estar aqui. Para quem está assistindo em casa, esse programa é um prato cheio para quem gosta de discos voadores, fenômenos ufológicos, extraterrestres e casos de abdução. Chico, fala pra gente sobre a sua história com a ufologia. A minha história com a ufologia começou quando eu era criança. Eu sempre gostei. Nos anos 70, no Brasil, é curioso isso daí, havia repressão militar e tudo mais, mas se falava de ufologia de uma forma muito mais aberta do que se fala hoje, o que é estranho, né? Hoje em dia, quando você vai na televisão, o tema, o mote é de gozação, de avacalhação, e nos anos 70 não era. O Flávio Cavalcante entrevistou a Bianca com muito respeito. O general Uchoa, que era um militar, divulgava ufologia, que é uma coisa estranha, né, se a gente for pensar. E ufologia de um tom espiritualista, porque ele pertencia à eubiose, à fraternidade branca, ele era ligado a tudo isso daí, mestres ascensos, né? Então, como é que a coisa degenerou desse ponto? A gente aparentemente tem mais, entre aspas, mais liberdade, mas é a liberdade de avacalhar, de emporcalhar o assunto, né? Será que as pessoas degeneraram? Ou será que o mundo está pior? Eu não saberia te dizer. Mas nos anos 70 os congressos de ufologia eram mais comuns, as pessoas eram mais amigas dentro da ufologia. Hoje em dia você percebe uma desunião muito grande, uma cisão muito grande entre a ufologia científica e a ufologia espiritualista, né? Algumas pessoas, entendeu, toleram umas às outras, mas a maioria, todo mundo detesta todo mundo. É muito difícil hoje em dia você se envolver com ufologia. Era bem mais fácil, existiam mais formas, existiam mais grupos na época que eu tinha 17, 18 anos. Fiz minha primeira vigília com 17 anos com o Osni Schwartz, que foi um dos consultores da UFO. Ele fazia vigílias. Eu fiz com o grupo dele, mas ele veio a falecer, infelizmente. Depois eu fiquei um hiato, eu fui para a Europa e tudo mais. Quando eu voltei, eu comecei a fazer com a Roseli Vaz de Lima, lá em São Pedro, que também é uma veterana, que também conheceu o Dr. Mário Rangel, o Maris Baraldi Dias, a turma das antigas, uma turma boa, né? Agora, depois, por exemplo, conforme eu fui desenvolvendo o meu conhecimento e tal, eu fui criando minha própria linha. Eu tenho uma pegada mais, vamos dizer, mística, que a Roseli não gostava muito. Então, hoje em dia, a gente segue em trabalhos separados. Eu ainda sou amigo dela, a gente faz vigílias e tudo mais. Mas não temos, assim, um ponto de vista em comum na maneira de enxergar os ETs, os meus livros, as coisas que eu fiz, tá? Mas assim, em 2010 eu lancei o Conversando com os Reptilianos, baseado nas minhas experiências de avistamento, a minha própria abdução, né? Então eu me considero não um ufólogo, mas eu me considero um contactee, um contatado. Eu acho que o ufólogo para mim é uma pessoa que estuda, e quando você
Eu me considerei, como os ufólogos torcem o nariz para mim, dizendo que eu não sou bem um ufólogo, porque eu já me declaro uma pessoa contatada, então eu posso me dizer que eu sou um pesquisador de ufologia. Vamos colocar dessa forma, fica melhor, assim agrada gregos e troianos, não é? Chico, qual o interesse dos seres extraterrestres em manterem contato com os seres humanos? Minha segunda, eu diria o seguinte, existem milhões de teorias com relação a isso. Eu vou falar o que eu acho. Eu acho que a Terra é mais interessante que o homem, os extraterrestres. A biosfera terrestre é muito rica, a natureza aqui é muito fértil, tem muita água, tem tudo. Então, o sistema solar é um deserto e a Terra é um oásis. Então, a biosfera terrestre ela é perfeita para praticamente qualquer espécie biológica. Ela não chega a ser perfeita, mas ela é usável para praticamente qualquer espécie biológica. Grey, reptiliano, pleiadianos, humanoides, insetoides, etc, etc, etc. Todos eles poderiam habitar na Terra sob uma certa adaptação. Então, por exemplo, a Terra é usada como entreposto. Na verdade, como um posto de gasolina e uma loja de conveniências. E eu acho que o ser humano, como dono do planeta, eles respeitam o fato de que o ser humano é o ser vivo inteligente, entre 300 aspas, mais importante do planeta Terra. Eles respeitam isso. Então eles não podem, a Confederação de Planetas, que rege o trânsito intergaláctico, não permite que a Terra seja invadida e que o homem seja exterminado, mesmo que o comportamento do homem seja assim, bastante lastimável. Isso não, eu acredito nisso. Então o interesse dos extraterrestres é basicamente se suprir. Quando eles, em um certo sentido, eles têm interesse também em ter a preferência do ser humano, a amizade do ser humano, para colocar a Terra num futuro não tão próximo como um planeta amigo, né? Isso vai para as diferentes linhagens extraterrestres, são os reptilianos, são os greys, todo mundo quer uma fatia do bolo do que é o planeta Terra. O planeta Terra é um planeta difícil, porque a Terra é um planeta jovem, uma humanidade jovem, conflituosa, e os diversos segmentos da humanidade guerreiam muito, e existe a possibilidade da guerra nuclear. E existindo a possibilidade da guerra nuclear, existe a possibilidade da aniquilação da biosfera. E esse é um dos grandes motivos pelos quais os ETs ainda se preocupam com o ser humano. Evitar a guerra nuclear, evitar a calamidade ecológica final, absoluta e irreversível, né? Porque na Idade Média ou na Antiguidade, eles visitavam o ser humano, interagiam, tudo, mas eles não estavam muito preocupados. Estava tudo bem, mas agora não está tudo bem. Porque pode haver. O homem tem o gabarito para destruir a Terra, matar a Terra. Não explodir a Terra, mas dizer matar a Terra. Né? Isso preocupa muito os ETs. Existem bases de ETs aqui, existem interesses de ET aqui. Né? Minerais, água, etc. O próprio calor do Sol, a proximidade, a zona de conforto, ser um planeta habitável, entendeu? Então ele é muito valioso para ser estragado por uma espécie só, que é o humano. É isso que eu acho sobre minha opinião sobre a relação desse terrestre com o humano. Bom, Chico, realmente esse campo da ufologia é muito vasto. A que você acha que se deve, os governos mundiais não admitirem a existência dos extraterrestres? Pergunta famosíssima. Bom, nos anos 50, o Truman, o presidente Truman, tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial, e começou a acontecer coisas como Roswell, a queda do UFO, e ele tinha, a CIA, o FBI, ainda estava assim, saindo da Segunda Guerra Mundial, preocupados com a União Soviética, com a expansão do comunismo, e cansados, assim, confusos, assim, bagunçados, por todo o desgaste que o nazismo trouxe para a Europa. Então, o Truman começou a receber essas histórias de ET, e ele deixou isso na mão dos militares e da CIA. Ele, como presidente civil,
ele foi humilde e disse assim, olha, o que vocês acham que nós devemos fazer? Então ele chamou um conclave de cientistas e militares, e os militares sempre visualizando a possibilidade de obter novas armas, falaram assim, bom, já que esses ETs existem, eles têm armas, e se eles têm armas, nós podemos usar essas armas contra os russos, por exemplo, no futuro. No futuro dos anos 50, né? E os cientistas falam assim, não existe vantagem em revelar a existência dos extraterrestres para a população civil, porque nós não sabemos o que fazer com os extraterrestres, nós não sabemos lidar com os extraterrestres, só vai causar pânico, não sabemos o que fazer com isso. Então, do lado dos cientistas e do lado dos militares, eles aconselharam o Truman e depois o presidente seguinte, o Eisenhower, que chegou inclusive a ter encontros com extraterrestres, a fazer isso sempre ser uma operação militar secreta. E que o público deveria ser desestimulado a buscar esse tipo de coisa. Entendeu? Porque isso era coisa só para grandão. Entendeu? Isso não mudou. Isso é assim até hoje. Entendeu? A gente não está na Idade Média, não pode pegar uma pessoa que acredita em ET e pôr na fogueira e queimar. Mas você pode desmoralizar, fazer ela perder o emprego, fazer ela ser ridicularizada na TV, né? Para desestimular outros a fazer a mesma coisa. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que têm experiências parecidas com as minhas e não têm o que falar. Se você morar numa cidade de interior, não, talvez São Tomé não, porque é uma cidade famosa por isso, ou se você estivesse nas Chapadas ou coisas assim, não teria problema. Mas, por exemplo, morando em cidades de interior mais profundamente tradicionais e tudo mais, a pessoa não tem com quem falar. Não tem com quem falar, ela fala com as paredes. E aí, hoje em dia, o Facebook e as redes sociais possibilitam encontrar pessoas que gostam disso e conversar sobre. Mas eu acho que está longe o dia que os governos vão soltar isso, porque é uma coisa que hoje em dia foi estruturada dessa forma, no sentido de que não é para falar, eles não têm interesse em liberar, eles não ganham nada em liberar, eu não acredito nessa liberação de informação real. Eles podem dar uma migalha ali, mostrar uma coisa. Hoje em dia não dá mais para negar que existe disco voador, então eles até podem falar assim, olha, existe, mas é muito raro, não é muito totalmente comprovado, não sabemos do que se trata. Quer dizer, eles já sabem o que se trata, já sabem como funciona, já sabem quem são as espécies e tudo mais, mas fica assim, o gato tá no telhado, o gato subiu o telhado, não que o gato caiu e morreu, né? Fica assim, o gato vai contando as coisas aos pouquinhos, vai contando as coisas assim, bobinhas, né? Então hoje em dia, por exemplo, muito pouco a pouco, tipo assim, eles não estão mais assim numa de negar a existência dos extraterrestres, dos UFOs, mas talvez de atrasar o entendimento das pessoas do que seria isso, entendeu? Então, por exemplo, falar, olha, nós vimos a Força Aérea reconhece que houve um aparecimento de uma nave, de um objeto estranho no dia tal, mas não sabemos do que se trata, sabe o que se trata, mas não sabemos, né? Então eles vão assim, contendo, é possível, o máximo de tempo possível, talvez por mais, acho que essa experiência de contexto por mais 50, 100 anos, né? Até um dia que realmente os ETs se enjoem e resolvam aparecer, aí não tem mais jeito. Muitas pessoas já ouviram falar em abdução, porém não sabem o que significam. O que é abdução, Chico? Bom, abdução é ser levado para dentro da nave, pelos ETs. A palavra abduction vem do latim abductere, que é sequestrar. Então é sequestro. Abdução é sequestro. Só que não é sequestro por um ladrão, é sequestro por uma entidade extraterrestre que pega você contra a vontade e faz exames. Nos anos 50, os primeiros contatados, como George Adamski, os três Georges, né, o George Van Tassel, George King, os três Georges, a gente chama os três grandes contatados dos anos 50, o Orfeu Angelucci, esses grandes caras
da primeira geração, eles falavam que os ETs apareciam amigavelmente e convidavam para entrar na nave. E a partir da Betty Barney Hill, a gente descobriu que na maioria das vezes as pessoas eram pegas à força, né? Elas podiam até aprender a gostar do ET e da situação e tudo mais, mas na primeira vez elas eram pegas à força mesmo, na marra. Porque é muito difícil você chegar Eu não consigo conceber uma nave extraterrestre descer no meio do mato, chegar para uma pessoa e falar assim, sobe com a gente, e ela sem nunca ter ouvido falar disso, ela subiria alegremente. Isso não costuma acontecer. Então a abdução é um mal necessário, não tem muito jeito de você pegar o ser humano, como você não consegue, por exemplo, pegar seu gato ou seu cachorro e falar assim, vamos pro veterinário, ele abana o rabo e vai com você. Não vai. Você tem que enfiar numa caixa e levar até lá. Então é uma coisa forçada, seja pro bem ou seja pro mal, você tem que levar. Sem pedir permissão, não há como pedir permissão. Entendeu? Só uns muito iluminados, uns George Adamskis da vida, que tinha uma formação de budismo tibetano, que tinha uma cabeça maravilhosa, que era um homem muito à frente do seu tempo, podiam conceber essa ideia de uma nave entrar, viajar e confiar no ET, imagina. Bom, Chico, aproveitando que estamos falando sobre abdução, a TV J Brasil está produzindo um seriado intitulado Abduzidos a Série, onde relatamos histórias de casos de abduções aqui na cidade de São Tomé das Letras, né? Fala pra gente qual o perfil das pessoas que são abduzidas. Não tem um perfil. Se a abdução for de cunho sexual, que é o que os Greys costumam fazer, é um experimento genético. Eles pegam esperma e óvulos de humanos para fazer bebês híbridos. Aí vai ser a saúde genética. Eu não acho que eles têm preferência por um tipo sanguíneo específico. Eu não acho que eles têm preferência por uma raça humana específica, uma etnia humana específica. Eu acho que eles querem pessoas muito saudáveis. Quando eu fui abduzido por Grey, em 2005, eles me falaram que eu não tinha saúde e que eu não deveria procriar. Porque na cabeça do ET, procriar não é uma escolha individual, procriar é para o bem da espécie. Então, se você não tem saúde, você está passando genes ruins para a próxima geração. Então, se você, por exemplo, se você é propenso a doenças, como eu sou propenso a doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, tudo mais, já tudo começando muito precocemente, eles acham assim, não, você não deveria ter filhos, porque você não vai passar uma boa carga para os seus filhos, né? Então, por exemplo, eles escolhem pessoas muito saudáveis. Agora, como o meu contato com o ET é do tipo mental, que é o segundo tipo de contato, que é um pouco mais raro, entendeu? Aí é por afinidade mesmo, ou porque você é reencarnação de um extraterrestre, ou porque eu me considero uma reencarnação de um extraterrestre reptiliano, ou porque você tem uma inteligência, ou um papel social importante, porque você é um cientista, porque você vai ter uma contribuição a fazer para a humanidade que interessa eles interferir. Entendeu? Aí o contato mental. Aí não vai interessar, não vai importar se você é torto, se você é gordo, magro, velho. Mas quando é a abdução clássica, que é aquela abdução que eles tiram óvulos e esperma das pessoas, e geralmente muito novo, começando com 13, 14 anos, é pela questão da fertilidade mesmo e da saúde do indivíduo. Não acho, não concordo, não corroboro a teoria do O positivo, não acho que só pessoas O positivas ou ABs ou não sei o que são abduzidas. Isso fura estatisticamente. Eu sempre pergunto o sangue da pessoa, sai de tudo quanto é tipo. É isso aí, Chico. Agora nós vamos dar uma rápida parada na nossa conversa via internet. Eu vou para o comercial, mas logo após você vai me responder qual o interesse dos seres extraterrestres misturarem geneticamente o DNA deles com o DNA humano. Para você que está assistindo, voltamos já. Os gêmeos Cosme e Damião guardam um segredo. No ano de 1984, um misterioso acontecimento iria mudar para sempre a vida de toda uma família. TV J Brasil apresenta
Abduzidos, a série. Uma história sobre contatos de extraterrestres com moradores da cidade mineira de São Tomé das Letras. Direção de Nato Carvalho. Produção de Karen Parada. Abduzidos, a série. Já estamos de volta com o programa Destaque na Cidade e hoje tenho a honra de entrevistar via internet um dos nomes mais conhecidos, no campo da ufologia e também um contatado, Chico Penteado. Chico, fala pra gente sobre essa mistura genética de DNA extraterrestre com o DNA humano. O que eu posso dizer é que é uma loucura, mas é possível. Cientificamente é um absurdo. Se você falar para um biólogo que é possível cruzar um Grey com um ser humano, ele vai falar que isso é uma loucura. Assim como você não pode cruzar um cavalo com um ser humano, embora o DNA seja em comum, as diferenças genéticas impossibilitam, pelo menos por meios naturais. Mas nós estamos falando de povos, de planetas que têm 1 milhão, aí, 2 milhões, 60 milhões de idade, de civilização contínua e que conseguem fazer tipo de coisa desse tipo, entendeu? Os Greys, por exemplo, são cientistas por excelência, excelentes biólogos, e eles conseguem cruzar qualquer coisa com qualquer coisa. Eles conseguem cruzar um escorpião com uma barata com um cachorro. Como que eles conseguem fazer o bicho viver? E certamente existem muitas perdas no caminho, mas conseguem. Claro que isso cria muitas monstruosidades, mas eles falam muito em ser humano, em vida, como modelos, Então, reptiliano, Grey, humano, para eles é um modelo, como se fosse um carro, como se fosse um carro esporte, um carro, uma picape. Eles vão fabricar uma vida, fabricar a vida. Eles são os jardineiros do universo, eles misturam as coisas para criar novas coisas. E sabem fazer. Entendeu? Tem milhões de anos de experiência. A gente está começando a fazer essas misturas, mas eles já fazem milhões de anos. Imagina o que eles já não fazem. Então é para isso que esse DNA pode ser misturado. Como? Entendeu? Isso a gente já tem mistérios que eles não gostariam nem de contar pra gente. Embora eu acredito que nos círculos, vamos dizer, de cientistas militares, eles devem já estar bem mais avançados com relação a essas questões. Chico, fala pra gente, na sua visão, é possível a gente reconhecer visualmente essa nova raça, espécie de ser humano que tem o seu DNA misturado com o DNA extraterrestre? Existem pessoas que têm genes híbridos, O Grey, por exemplo, ele pega um ser humano e cruza com um Grey e nasce um humano Grey, Nasce aquele híbrido cabeçudo com cabelo ralo. Mas se ele pegar esse híbrido cabeçudo com cabelo ralo e cruzar com um outro ser humano, vai nascer um ser humano assim, quase normal, mas com um olhão grande, assim, e cabelo ralo. Aí ele cruza esse que tem cabelo ralo e olho grande com um humano normal, e você tem um ser humano praticamente normal. Porque o gene humano acaba predominando. Então, a aparência do híbrido de 4ª geração misturado com o humano 3 vezes, fica com uma cara de humano. Porque ele passa batido por humano. Porque o gen Grey acaba sendo ocultado. E fica pouco, 12% de gen Grey ou
6% de Gen-3 em 4 hibridizações, não fica tão visível, ou não fica visível. Né? É como o caso, por exemplo, de pessoas aqui no Brasil, quando casa a pessoa de origem japonesa com um brasileiro, na primeira geração o olho já nasce bem mais aberto, e se cruzar, e se casar de novo uma pessoa mestiço de brasileiro com japonês com um outro brasileiro, praticamente não se percebe. Eu tenho amigos que são descendentes assim, de japonês casado com brasileiro em segunda geração, e você vê muito pouco, entendeu? Porque parece que o olho grande predomina. Então muitas vezes você não percebe mais os traços orientais. E a mesma coisa acontece com o Grey e o humano. O humano acaba predominando de alguma forma, tem genes mais dominantes, que deixam a cara de humano mais aparentemente humana. Entendeu? Só que com uma inteligência superior, com paranormalidade e outros bichos. Né? Agora, as crianças índigos, se é isso que você está me perguntando, eu acho que elas são, na verdade, seres almas, em corpos humanos talvez até um pouco melhorados pelos Greys, mas são almas extraterrestres nascidas na Terra, entendeu? São transmigrados, são voluntários, como a Dolores Cannon fala. São voluntários para elevar o nível da Terra, então elas já nascem com um espírito muito mais avançado do que o humano médio. Né? Então surpreende os pais. Uma vez eu estava numa vigília ufológica, tinha uma menininha, aliás, oriental, japonesinha, assim. Ela olhou para mim e falou assim, sua primeira vigília aqui? Eu falei assim, sim, sim. Ela falou, você está com um pouco de medo? Perceba que você está com um pouco de medo. Eu falei assim, um pouco, sim, sempre. Ela falou assim, o medo não tem lugar quando se fala em encontros com extraterrestres. Controle seu medo, prenda a sua respiração, medite. A menina tinha 8 anos de idade. Entendeu? É uma criança índigo. É uma criança especial, né? Não é normal a criança falar aquilo. Ou não sei, hoje em dia até. Se ela estivesse tão familiarizada com o assunto, né? Para mim, eu conheci uma criança índigo. Chico, já que estamos abordando esse assunto, você tem conhecimento se existem seres humanos morando em outros planetas? Existem. Poucos. Alguns extraterrestres convidam alguns seres humanos para viver em outros planetas. Segundo esses extraterrestres, o corpo humano não foi geneticamente preparado para viagem espacial longa e muitas vezes a pessoa acaba morrendo. Outros que vão também não ficam muito felizes porque não tem mais volta. Então é uma escolha que precisa ser muito bem feita. Eu conheço casos de extraterrestres que convidaram pessoas para ir embora, entendeu? E no caso a pessoa que me contou não aceitou, né? E eles falaram assim, você fez a melhor escolha, porque realmente, entendeu? Não seria fácil, entendeu? É possível? É possível. Mas não é fácil você perder todas as suas referências e viver num planeta totalmente estranho, entendeu? Onde a natureza, tudo, você não vai reconhecer mais nada, né? E o cérebro humano não é assim evoluído o suficiente. E o corpo humano também muitas vezes, na boa parte das vezes, não aguenta, né? Então eles falam que muitas vezes vai a óbito porque não adapta ou fica muito doente. Não é fácil, não é assim. Como muita gente fala, eu quero ir embora, quero pegar um UFO, quero ir embora. Isso é leviano, isso não é verdade, não é tão fácil. É fácil, é delicioso dar uma volta num UFO, né? Esse é o sonho de todos. Mas não morar num outro planeta definitivamente é para poucos. Chico, muito tem se falado de uma possível ida do homem a Marte. Você acredita que o homem pode estar invadindo um território já habitado? Sim, está invadindo um território habitado e os próprios governos sabem que essas Mars One, essas coisas são brincadeiras, que não vai acontecer. Se algum humano embarcar se esse foguete realmente for construído, coisa que eu duvido, essas pessoas provavelmente vão morrer. Porque Marte tem dono,
Marte é um planeta, embora ele para nós ele é desértico, mas para eles têm maquinaria e tecnologia para construir bolhas dentro das montanhas, como eles fazem aí em Minas, e podem fazer isso nas luas de Júpiter ou em Vênus, onde quiser, bolhas habitáveis. Então, assim, Marte por baixo do solo, mesmo que não tenha cidade nenhuma de superfície, ainda tem só aquelas ruínas na cratera Sidônia. Na cratera Sidônia tem as mais visíveis, mas tem outras em outros lugares. Né? A famosa face que está lá na cratera Sidônia, na planície de Sidônia. Mas, na verdade, ali por baixo tem uma Nova York, tem várias Nova Yorks. Entendeu? Claro que também o humano que ia lá ia ser tão pouquinho que talvez até ignorassem. Entendeu? Até deixassem, assim. Porque a tecnologia humana está muito aquém para isso. É uma piada você levar uma pessoa para ir para um planeta hostil, morar numa lata de sardinha, num planeta que ele não pode respirar, para tentar jogar umas bactérias que vão tornar o ar respirável para o ser humano daqui a 10 mil anos. É um suicídio. Qual a diferença de fazer isso e dar um tiro na cabeça? É só que você vai ver outro planeta. Eu acho que seria muito mais sensato tentar construir bases na Lua. A Lua é muito mais próxima porque não faz base na Lua. O ar da Lua... A Lua não tem atmosfera, mas Marte tem uma atmosfera que não dá para usar. Qual é a diferença? E a Lua pelo menos tem uma vantagem. A Lua não tem tempestades. Marte tem tempestades de areia terríveis. Eu não sei o que essas pessoas acham que Marte pode ser uma nova Terra. E ainda pular a Lua, né? Porque a Lua deveria ser o trampolim. A gravidade é muito menor. Nada disso faz muito sentido para mim. Astronomicamente, em termos de astrofísica, não faz sentido para mim. Deve ser alguma empresa, que fala que é uma empresa holandesa. Isso é um tipo de golpe de marketing. Isso não sei o que eles querem fazer com isso. Entendeu? Eu sinceramente não acredito. E já que estamos falando de sistema solar, o que há de verdade sobre a vida na Lua? A mesma coisa. Os extraterrestres usam especialmente o lado escuro da Lua, que nunca está visível para a Terra, como para a construção das suas bases, onde eles ficam bem à vontade. Eles podem escavar a rocha sólida e construir a 100, 200 metros abaixo do solo uma cidade magnífica, com atmosfera, com vegetação, extraindo luz cósmica, energia cósmica. E a água que existem vestígios na Lua, que existe um pouquinho de água, existe tudo. E eles conseguem realmente tirar leite das pedras. Planetas com muito pouca habitabilidade, como a Lua, né? Planetas inóspitos, inúteis, né? A Lua, um satélite seco, sem ar, sem nada. Mas eles conseguem tirar leite das pedras, eles conseguem fazer aquilo ficar habitável. Isso talvez o ser humano conseguisse. Ele poderia depender mais da Terra, né? Receber de tempos em tempos um suprimento de oxigênio, estaria mais próximo do Sol, né? Não estaria sujeito às intempéries marcianas. Então também Marte seria uma boa para o ser humano tentar dar o seu primeiro pulinho, né? E se eles não fizeram isso, gente, é porque os ETs falaram para eles não façam, porque a gente não quer. Porque lembra quando tinha 2001, Odisseia Espacial, tinha base na Lua, depois teve aquela série Espaço 1999 com a base na Lua, nada disso aconteceu. O Arthur C. Clarke foi perguntado, o cara que fez o 2001, o que mais te surpreendeu? Agora, em 2001, perguntaram para ele, o filme é de 67, de 67, 34 anos depois perguntaram para ele, Arthur C. Clarke, o que você acha do progresso da humanidade nesses últimos 40 anos, né? E aí ele falou assim, olha, eu fiquei muito decepcionado, eu fiquei muito maravilhado com a evolução da informática, que me surpreendeu. E nos anos 60 não existiam computadores nem de longe parecidos com isso. Tem até uma cena do 2001 que tem um vídeo, uma TV, que transmite, tipo, videofone, que eles falavam nos anos 60. Hoje em dia você faz isso no Skype, num tabletinho desse tamanho, num smartphonezinho desse tamanho.
E ele falou assim, mas o que me decepcionou foi que o homem não foi ao espaço, né? Não foi ao espaço, aquelas Apolos pararam e a coisa acabou, e depois o ônibus espacial praticamente só orbita aqui perto, né? As estações orbitais são pequenas. Então ele ficou bastante decepcionado com essa... por que será, né? Que não... Tudo bem que a Guerra Fria acabou, então assim, a competitividade dos russos e americanos diminuiu. Mas também, assim, o interesse diminuiu, mas o interesse das pessoas não diminuiu. Quer dizer, eu tendo a acreditar que alguém de fora, algum ET, falou assim, olha, você não deve tentar entrar nos nossos territórios. Ali a gente não te garante a sua segurança. Se quiser construir base na Lua tal, vai se ver conosco. Né? E como eles sabem o que é um ET, eles não se atrevem a se meter com o ET. Chico, de todo o seu conhecimento e experiências no campo da ufologia, o que você pode dizer sobre as pessoas que ainda banalizam esse assunto? Olha, eu não ligo para pessoa cética, não. Quando uma pessoa fala que não acredita ou que não gosta, eu mudo imediatamente de assunto. Eu não estou interessado em conversar com quem não acredita sobre isso. Todas as vezes que eu encontro uma pessoa que não acredita, geralmente as pessoas não acreditam, eu posso conversar sobre restaurantes, filmes, livros, lojas. O que você quer conversar sobre? Futebol, né? Porque, por exemplo, isso aí é uma coisa... Existem em inglês o que a gente chama de believers. Os believers, os que acreditam, os crentes na ufologia. Então, por exemplo, existem as pessoas que são os believers. Eu tenho 3.800 amigos no Facebook, todos são believers. Eu não preciso falar disso com pessoas fora. Eu acho que quando você está muito isolado, numa cidade pequena e tal, eu sei de pessoas que começam a forçar a barra, começam a querer falar de ET na festinha, no barzinho, e acaba se dando mal, né? Mas hoje em dia a internet permite que você busque a sua afinidade onde ela estiver. Eu converso com pessoas na Suécia, em Portugal sobre isso daí, no Acre, na Argentina, no Paraguai, tem o Sesc Garbi que me manda vídeos do Paraguai. Eu não preciso falar disso com quem não se interessa. Você deve respeitar o limite do cético. Se ele fala assim, eu não acredito, só não acredito, então vamos mudar de assunto. Você só não me desrespeita que eu não te desrespeito. Como pessoas de outra religião. Você tem uma pessoa de outra religião que você estranha, que não é a sua, você não procura não falar disso, né? Fala de outra coisa. E falando de atualidade, com a chegada dos drones em larga escala ao mercado, aumentaram os relatos de pessoas que dizem ter visto um OVNI no céu? Isso me pegou. Outro dia eu estava lá em São Pedro, né? E eu vi um drone desses aliás, eu vi uma coisa que parecia um UFO, né? E aí essa coisa que parecia um UFO, eu peguei o carro e fui indo em direção a essa coisa que parecia um UFO, né? E o que aconteceu? Eu fui chegando perto e via que o UFO não ia embora. Eu falei, oba, esse é meu dia, eu vou filmar de perto. Quando eu cheguei bem perto, comecei a ver aquele barulho de aviãozinho. Eu vi que era um drone. Tem um drone de brinquedo que custa uns R$2.000. Era um bairro chique. Ele parece um disco voador perfeito. Ele é azul, verde, laranja, gira, sobe e desce, faz movimentos erráticos, que nem disco voador, que nem movimento para frente, para trás, para cima, para baixo. Foi a primeira vez, depois eu fiquei vacinado. Agora eu já não sei mais. Agora eu sei que o UFO voa muito mais alto, né? E o UFO tem outras características, pode mudar de cor, de forma. Tipo, um UFO autêntico é diferente, mas para o novato, o drone passa batido. Tá? Isso é mais... Antes tinha o satélite, que era um problema, né? Que o satélite é uma estrelinha que mexe no céu até 8 horas da noite ou a partir das 4 da manhã. E todo dia eu recebo, vi um UFO. Eu falo assim, você viu um satélite, mas eu não vou... Às vezes eu não falo nada, eu não vou chatear a pessoa. Tá bom, que bom.
entendeu? Ou às vezes eu falo, dependendo do grau de amizade que eu tenha, ou se eu tiver certeza. Às vezes também tem UFO que passa cedo. Bom, Chico, e ainda falando de atualidade e de OVNIs, eu vou passar para o pessoal de casa, e você vai acompanhar comigo também, um vídeo, tá? E depois desse vídeo eu vou para o intervalo comercial e na volta eu quero a sua opinião sobre ele. Roda o vídeo. Para aí, Rafa, para aí, velho, não dá pra ver, peraí, tá tremendo muito, cara. Para aí, Rafa, para aí. Velho. Onde que tá agora, pô? Olha lá, olha lá. Velho do céu. Falei que eu tava vendo alguma coisa. Lá do teu lado, lá, pô. Nem 4 horas ainda, velho. Dá tempo de ir pra Lençóis e voltar pra Bauru ainda. Olha isso, velho. Olha isso. Ó, teu não tem que ver onde o Zul vai buscar isso aqui, velho. Você não tá vendo nada aí, filho. Você tem que ver aqui na máquina. Ô, Rafa, tá virando, velho. Ah, essa bateria tá acabando, bicho. Velho, tá descendo. Pera aí, para de ser medroso, caramba. O bicho. Paulo, esse livro não é bom. Tu mesmo que escreve toda essa onda louca aí sobre disco voador? Então é com você mesmo que eu quero falar. Eu sou Raul Seixas, meu velho. Com vocês, o meu parceiro querido, Paulo Coelho. Todo homem, toda mulher é uma estrela, tem o direito de falar o que quiser. A gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui. Ah, você vai me torturar, doutor? Ninguém vive de ser escritor, Paulo. Deixa eu escrever. Eu não vou desistir nunca, Cris. De onde você tirou que ia ser fácil? ¿Por qué me sigues? Me has buscado tú. Por el poder y por el amor de Ram, yo te invito a formar parte de la orden. Às vezes você me pergunta Como que um cara feio como eu pode acreditar no amor de uma mulher tão linda? não falo de amor quase nada, nem fico Fala pro mundo. ao teu lado. Tá vendo aquelas pessoas que a maioria tá só respirando? Eu quero morrer vivendo. Você acha mesmo que alguém, algum dia, vai querer ler essas coisas que você escreve? Eu sou escritor. Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Nossa menina não desista, amor não desista. Se você para no carro pode te pegar. Bibi, vovô, bebê. Se você para no carro pode te pegar. A gente pode tudo. Tá tudo aqui, ó. Breve nos cinemas. Cedo pra você se acostumar. Já estamos de volta com o programa Destaque na Cidade, entrevistando o pesquisador de ufologia, Chico Penteado. Fala pra gente, Chico, sobre o vídeo que nós exibimos antes do intervalo comercial. O OVNI de Agudos, né? O OVNI de Agudos.
OVNIs agudos é fraude, inclusive ele já foi mostrado no Fantástico por técnicos de computação. Mesmo antes dos técnicos de computação dizer que é fraude, aquele disco voador que dispara o carro e saem, eu recebi esse vídeo 1000 vezes de pessoas. Eu posso dizer que é fraude pelo seguinte, porque eu já vi muito disco voador na minha vida. Então o UFO sai de dentro da nuvem, legal. Mas quando desce aquela luzinha chapada, brilhante demais de dia, aquilo não é natural, eu sei. Porque a luzinha que desce do disco voador não é igual à luz de um UFO. A luz de um UFO é um pouco diferente de uma luz normal. Ela é uma luz que não machuca o olho. Geralmente o UFO tem uma luz opaca. Eu comparo com a luz da lua. Quando eu vi um disco voador verde, grandão, bem em cima da minha cabeça, ele era verde-limão, e eu olhava para ele, e ele passou rápido, mas ele tinha um brilho que não machuca. Você pode olhar por horas para ele, não vai sentir nada. Entendeu? Era só um brilho gostoso, um brilho sedoso, um brilho indireto, como quando você olha para uma lâmpada que está com vidro fosco em cima. Não é esse brilho instalado. E mesmo que fosse esse brilho ofuscante exista, em UFO às vezes acontece, não seria de dia tão brilhante assim. Porque você vê uma estrelinha mesmo, você descendo assim, chapado. Eu falei, isso é falso na hora. Né? Toda aquela mise-en-scène de gritar e tudo mais, todo mundo faz. Isso aí... Na verdade, se você quer saber, às vezes que eu vi disco voador até muito perto de mim, talvez porque eu seja vacinado, estou acostumado, a gente fica tão feliz, tão calmo. Não, eu olhei e falei assim, olha lá, olha que legal. As pessoas riem, as pessoas ficam contentes, em geral não dá medo na hora. Entendeu? Não sei que o disco voador venha muito pra cima de você, muito rápido. Mas passando lá em cima é gostoso de ver. Qual é o problema? Não precisaria ficar... Cada um reage de uma forma também. Mas eu sei que o vídeo é falso porque é computação gráfica, né? É uma CGI, né? Computer Generated Image. Imagem gerada por computador. Né? E eu, pela minha intuição e pela minha experiência de já ver, de ter visto o disco, eu sei que é mentira. A exemplo desse vídeo de agudos, com o avanço da computação gráfica, as pessoas se aproveitam para tentar forjar OVNIs, outros fenômenos ufológicos? Sim, toda hora. Todo dia eu recebo, olha, o que é perfeito demais não é verdade. Porque o extraterrestre, ele não gosta, ele não quer um contato aberto com o ser humano. Se ele quisesse um contato aberto com o ser humano, ele descia na Casa Branca. Então... como que você vai filmar um OVNI furtivamente? Eles têm detetores de câmera. Eu lembro do caso do Seu Manga, que tinha uma câmera digital, e a gente estava numa vigília em São Pedro. Aliás, eu não estava naquele dia. E eles viram um mega disco grande, e aí ele foi tentar fotografar, e ele sentiu que não era para fazer. A câmera não ligava, entendeu? Mas uma hora ligou, ele insistiu, ele queimou a câmera. Ele perdeu a câmera. Entendeu? Você não faz nada que o ET não queira. Ele tem total controle da situação. Assim como se você, por exemplo, fosse um ser humano de hoje, falando com um homem da Idade Média, entendeu? E você estaria armado de pistola, laser, detetor de infravermelho e tal, e o cara com uma espada na mão. Quem vai ganhar? Né? Nós somos medievais. Na melhor das hipóteses, nós somos medievais. Nós estamos na idade do bronze para eles. A tecnologia humana para eles é engraçadinha. É ridícula. Não tem como bater ET. Entendeu? E se eles não quiserem aparecer, eles aparecem para as pessoas para conversar. Mas se você quiser registrar e ele não quiser que você registre, ele acaba com o seu equipamento. Chico, a sede da nossa emissora fica na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais. E aqui o setor de turismo se beneficia com os assuntos ufológicos. O que você pode dizer sobre a nossa cidade? Eu posso dizer que realmente é uma capital ufológica. Todas as vezes que eu fui para Minas Gerais, eu costumo ir ou a cidades históricas ou de São Tomé. Às vezes eu estou inspirado para ir para Tiradentes.
Eu gosto muito de Minas. E hoje eu estou inspirado eu já pensei até em mudar para essa região, para São Tomé ou para Tiradentes. Ou é São Tomé ou Tiradentes? São Tomé ou Tiradentes. E quando eu vou para o Rio, eu quero ir para Paraty ou na cidade do Rio, capital. Então, assim, nessa região aqui, eu fico muito por esses lugares. Então, quando eu vou para São Tomé, é lógico que eu vou fazer vigília, né? E às vezes, e São Tomé é um negócio engraçado. São Tomé é a única cidade que eu conheço que você faz vigília sem sair da cidade. É só subir ali no mirante, na pirâmide e tal, e ficar lá a noite toda que você acaba vendo, cedo ou tarde, na Pedra da Bruxa, no mirante. Então eu falo que é vigília de luxo, né? Porque às vezes aqui em São Paulo eu tenho que viajar até o interior, ir para uma mata escura, né? Tenho que ir para um lugar meio, às vezes meio perigoso, né? E ali não, confortavelmente eu saio do hotel, da pousadinha, né? Quando eu estou inspirado, se eu estou de carro, se eu aluguei carro e tal, a gente vai até o Areal, vai até ali onde tem aquelas pousadas ali na Sobradinho, né? Mas se eu não quiser, não precisa ir no sentido de Sobradinho, também você pode ficar ali na... E todas as vezes eu vi UFO. Logo na primeira vez que eu fui, eu vi foi o único que eu vi na minha vida ao entardecer de dia. É muito difícil ver UFO de dia. Na montanha ali, no sentido... onde fica ali mais ou menos a Cidade Harmonia e tal, eu vi um UFO que o prateado passeando, fazendo mas no alto, né? E saindo da montanha e tal. Eu fiquei gelado, eu falei assim, nossa, mas essa hora, que é isso? Né? Nem era noite ainda. Na última vez que eu fui, eu não vou falar todos os avistamentos que eu vi, porque tem uns menorzinhos. Eu vi um muito engraçado, que era assim, era um vermelho. Ele parou, fez parou, um vermelhinho, passou em cima de mim. Eu estava ali ali perto da Pedra da Bruxa. Passou em cima de mim um vermelhinho, fez assim, piu, parou. Depois fez um verdinho, fez um piu, parou. Aí eu falei assim, fica parecendo um semáforo, tinha um vermelhinho e um verdinho. Os dois emparelharam, mostrando que era UFO, né, que não é avião. Porque um veio antes e depois o outro veio depois. Com 1 minuto de diferença. Aí quando eles se emparelharam, eles fizeram assim, piu, foram embora. Então sempre que eu fui aí, eu fui abençoado com a alegria de ver UFO. Acho que os jovens que querem começar a fazer vigília e não têm onde ir, podem começar em São Tomé das Letras, que é muito bom. E eu recomendo a todos, sem estar puxando o saco. Qual a diferença entre um OVNI e um disco voador? A diferença é a sigla. OVNI é objeto voador não identificado. Disco voador já é disco. OVNI ou UFO, se você vê uma luz, ela não precisa necessariamente ser um disco. Ela pode ser triangular, pode ser uma luz esférica, né? Não discoide. Agora, eu já vi disco também. Já vi disco. Disco parece uma bolacha, parece um prato. Né? O disco discoide redondão, chapado, né? Porque existem muitos UFOs esféricos, muitos UFOs triangulares, UFOs cilíndricos. Eu já vi UFO charuto, formato de charuto, já vi UFO esférico e já vi outros com formatos esquisitos, que parece eu já vi que parecia um sorvete, tinha um cone e uma bola assim deitado. Já vi sonda redonda, esférica, já vi muitos UFOs que às vezes parecem meteoro, mas que fazem movimentos absurdos, né? Dão meia volta, entra numa montanha e não explode, vem 3 juntos e aí eles dançam entre eles. Também tem UFO que parece satélite, parece uma estrelinha, mas tarde da noite você vê que 1 da manhã não pode ser, às vezes eles passam né, longe lá como uma forma de estrelinha, depois vem outro, vem 3 em direções opostas, coisas que não poderia ser. Tudo isso é objeto voador não identificado. Tem um outro que é muito comum, que as pessoas relatam muito, eu já vi bastante, que é uma luz estroboscópica no espaço, fica assim, tchuf, 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 pulsando. Já vi, por exemplo, abrir portal, que aí é uma coisa não identificada, mas também nem voadora. Eu já vi, por exemplo, o céu estrelado começar a distorcer, como se estivesse debaixo d'água. E começar a faiscar. Entendeu? Tudo isso acontece em vigília. Nunca se sabe o que vai acontecer.
onde vai parar a vigília, né? Então, disco voador mesmo, disco redondão. Para você ver um disco voador significa, primeiro, que ele está perto, e que ele é forma discoide, que é uma grande maioria, mas não é a totalidade, né? E que ele chegou perto de você e está se mostrando já. Eu sempre falo, se você viu um disco voador, você entrou. Você fala assim, eu vi o disco voador e foi embora. Não, ele não foi embora, ele abduziu e apagou a memória. Porque eles têm o missing time, eles têm a capacidade de apagar a memória. Então eles apagaram a memória, a tua memória, e você esqueceu que você foi pego. Mas geralmente quando a pessoa viu um disco voador já a uma distância de 50, 100 metros, ele não baixa à toa. Quem viu um disco voador nessa altura foi pego, entendeu? Você faz uma hipnose regressiva ali, tem a Cássia, que é a hipnotizadora com quem eu trabalho, que ela faz pra mim, faz os meus, e eu encaminho as pessoas, aí desse mato sempre sai cachorro. Chico, muita gente tem essa curiosidade e eu vou perguntar para você como um contatado. Você já esteve a bordo de um disco voador? Como que foi essa experiência? Eu já fui visitado no quarto por Grey, eu já fui parar na base reptiliana, mas num corpo astral, já estive, mas eu não tenho uma recordação clara de ter estado a bordo do UFO. A minha hipnose que a gente tentou não abriu, entendeu? Não me foi dado ver isso. Às vezes a pessoa vê com mais clareza, entendeu? Eu não atingi um transe hipnótico suficiente para ver esse tipo de detalhe. Eu só vi os Greys no quarto, eu vi eles me examinando e eu lembro que eles me apagaram. Eu não sei o que eles fizeram depois, entendeu? Isso aconteceu em 2005, eu estava lá em São Pedro, num quarto de hóspedes, da casa da Monique, e aí era o quarto dela, que ela não estava viajando, e eu vi os 3 Greys atravessando o banheiro, e eu comecei a gritar, e aí ele falou, para com isso que é ridículo você sendo você quem você é. E eu, sonha que você está sonhando, me cansei disso. Ele fez, então, jogou raio imobilizador, sonífero, então eu não sei, infelizmente ele falou que eu me portei muito mal, que se eu tivesse portado bem, eu poderia ter o privilégio de lembrar. Chico, já estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer. É possível uma pessoa, ser um extraterrestre e não saber? E digo mais, ela descobrir isso ao longo da vida? Isso é uma pergunta que me é feita todos os dias. Reencarnação de extraterrestre é possível você não saber. Muitas vezes a pessoa começa a ser visitada por um certo tipo de extraterrestre, como eu pelo reptiliano, e essa entidade extraterrestre clama que você pertence a eles, que você espiritualmente é do grupo deles, no meu caso sou um reptiliano. Se for um Grey, se for um Pleiadiano, um Arturiano, um Lirano, aqueles seres azuis, uranianos, sei lá, o que for, seja o que for, entendeu? Quando o extraterrestre tem esse tipo de vínculo com o ser humano, ele acaba se apresentando, abduz sim, mas abduz malvadeza, não, ele abduz também sendo amigo, e leva você e te examina, e vê sua saúde, e te acompanha, te ampara até certo ponto, e depois uma hora fala. Agora, por exemplo, para você ter plena consciência disso, muitas vezes é necessário hipnose, às vezes não é necessário. Às vezes a pessoa tem consciência natural disso, eu não tive. Eu tive que fazer hipnose para saber. Eu não tive um caso com tanta clareza. Vai depender muito do grau de entendimento e de naturalidade com que você aceita isso daí. Tá? Agora, pessoas que têm genes de extraterrestres, esses híbridos, essas crianças índigo, elas têm geralmente uma alma extraterrestre. Ela não vai ter um gene extraterrestre e ser um humano comum. Eles vão dar esse veículo especial, fabricado, corpóreo, para uma pessoa que já tem uma consciência cósmica. Entendeu? Que já viveu em outros mundos e tal. Não aquele humano chucrão, puro, que não tem nada de extraterrestre, não tem vínculo nenhum. Eu acho,
Agora, existem os entrantes, que são aquelas pessoas, aqueles extraterrestres que tomam corpos de humanos por um tempo. Aí ele sabe que ele é extraterrestre. Eu conheci um professor de música que por um tempo ele saiu de órbita, ele saiu do corpo dele e o extraterrestre usou o corpo dele, né? E fez a pesquisa, depois voltou. Ele mesmo não sabia o que tinha acontecido com ele naqueles 6 meses. Um amigo dele que conversava com o ET falou, olha, veio um ET que tomou teu corpo. Ele fazia as coisas normais da profissão dele. Ele sabia, os controles cerebrais da música e tal, estavam lá. Então ele tomava café da manhã igual, tudo, o ET acessava. Mas a consciência, a alma que estava lá dentro não era do cara. Entendeu? Isso pode acontecer. Aí ele tem plena consciência que ele é um cientista extraterrestre, que está na Terra com uma missão, etc, etc, etc. Chico Penteado, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer entrevistar você, mesmo à distância. Quero deixar um convite em nome da TVJ Brasil para que você venha visitar a nossa cidade de São Tomé das Letras e falar um pouco mais, sobre esse assunto que é a ufologia, sobre as suas experiências. Nós estamos aqui esperando por você. Deixe suas considerações finais, por favor. Eu fico muito agradecido por vocês terem me convidado. Foi um prazer estar aqui. Tá? Minha admiração por São Tomé das Letras é muito grande. Eu faço questão de ser entrevistado por essa cidade, que é uma cidade sem preconceitos, que é uma cidade espiritual de verdade, entendeu? Onde a ufologia ainda triunfa. E eu gosto muito de estar aí com vocês. E espero estar em breve e vou visitar o canal pessoalmente, com muita alegria, tá bom? Parabéns a vocês pela sua iniciativa, desejo muito sucesso, mas muito sucesso mesmo para São Tomé, que ela seja no Brasil como é Rachel, ou como é Sedona nos Estados Unidos, cidades dedicadas exclusivamente à ufologia e espiritualidade. Por que não? O futurismo e o turismo espiritual, né? Terapêutico, etc. E ufologia, por que não? Né? As pousadas me recebem bem, falo que quero fazer vigília ufológica, as pessoas não me olham com estranheza, né? Na maioria das pousadas, se forem pousadas rurais, como eu já fiquei, inclusive eles tinham até o terreno próprio para fazer vigília ufológica, tinha até um tablado ali, alto, para fazer. Então, eu amo São Tomé das Letras. É uma pena que eu moro em São Paulo e o dinheiro me prenda aqui. Meu trabalho, minhas necessidades mundanas. Eu não estou pronto ainda para morar fora de São Paulo, mas eu adoraria. Tá bom? É isso aí, pessoal. Chico Penteado, tá? Para TVJ São Tomé das Letras. E eu agradeço muito, muito, muito essa oportunidade, tá? É isso aí, pessoal. Chico Penteado, namastê. Ok, Chico, muito obrigada. Muito obrigada também a você pela sua audiência. E a gente se vê no próximo programa Destaque na Cidade, aqui na TVJ Brasil. Até lá! A TV que São Tomé e o Brasil todo vê.